Quero saudar os amados irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? A palavra que Deus tocou no meu coração para levar o seu coração na noite desse dia fica no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3 ao versículo 11, que diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores, vendo pois seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molho no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, também ficava em pé. Eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, de veras, reinarás sobre nós? Tu, pois, de veras, terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que sonhei um sonho, eis que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no teu coração. Amém, meus amados? É uma palavra muito conhecida, porém muito carregada de muitas revelações. Eu vou ser bem objetivo, porque se eu for trazer as revelações que essa palavra ela exige, levaria mais ou menos 1 hora. José é uma tipologia de Cristo, porque ele era amado do Pai, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, Jesus também. Jesus era amado do Pai, Jesus foi vendido pelos seus irmãos, José também. E sentou ao lado do rei, e Jesus sentou à destra do Pai, do rei. Então você vai ver que ele é uma tipologia de Cristo. Você vai ver que José teve um sonho, e sonhou. E seus irmãos agora o invejavam. José teve outro sonho, e seus irmãos agora o repreendeu juntamente com teu pai. Primeiro sonho era dos ramos, segundo sonho do sol, da lua e das estrelas, que representavam os irmãos, as 11 estrelas, seu pai, o sol, sua mãe, a lua. E tudo isso levava a crer que José estava querendo se exaltar. E um dia que seu pai mandou José ir para o campo, porque lá estavam seus irmãos, os irmãos avistaram José de longe. Lá vem um sonhador, lá vem aquele que vai ser exaltado sobre tudo, sobre todos. E ali, meu irmão, e ali, minha irmã, o coração deles se encheram de furor, de ira. E tentaram lançar José sobre uma cisterna. Lançaram José na cisterna. Mas, glória a Deus, aleluia, quando passavam os ismaelitas, da geração de Quetura, ou de uma das mulheres que Abraão teve, que é da escrava, eles vendem para os ismaelitas José. E ali, na ironia do destino, o filho da escrava faz escravo o filho da promessa. E José dali ele vai para o Egito, fica de escravo no Egito. Potifar vê José e vê que José era um homem diferente entre todos os outros escravos. Glória a Deus. E agora ele tenta levar José para dentro da tua casa para que ele venha ser mordomo, tratar da mordomia. Mas se você for prestar atenção, a Bíblia relata inúmeras vezes: e Deus era com José, e Deus estava com José, e Deus era com José. Porque é aquele que tem promessa, meu irmão, por onde que ele passar, Deus vai ser com ele. Você vai para o banheiro, a promessa vai em cima de você. Você entra, a promessa entra contigo. Você sai, a promessa sai também. Os irmãos de José queriam enterrar os sonhos de José, sepultar a vida de José, mas não sabia eles, oh meu amado, que o sonho de José era sonho de Deus, projeto de José era projeto de Deus. Aleluia. E quem pode frustrar os projetos do Senhor?
E diz a palavra que Potifar coloca José dentro da tua casa. Mas diz a palavra que a mulher de José, de Potifar, ela intenta dentro do teu coração se deitar com José. José era formoso, gente, o aspecto. E diz a palavra do Senhor que dia após dia ela importunava José. Que José estava fazendo uma coisa ou outra e ela tentando. Mas José agora, ele tenta fugir dela e ela tira a capa de José. José é preso, esbofeteado, preso e para dentro de uma masmorra. Eu já quero começar a pregação aqui, nessa breve pregação. José tinha tudo, meu irmão, para questionar as promessas de Deus. José tinha tudo, minha irmã, para a glória a Deus, aleluia, não acreditar mais no que Deus falou. Por quê, pastor? Porque depois da promessa, eu te fiz uma série de acontecimentos e o gráfico era só de perca, só de ruína. José primeiro foi perseguido pelos seus irmãos, depois José foi lançado numa cisterna, depois José foi vendido para os ismaelitas, virou escravo, depois José foi acusado de estupro sem tentar agarrar ninguém, e depois José foi parar dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão. Tudo isso aconteceu depois de lá no começo, onde a gente leu, ele receber a promessa. Aleluia. José podia questionar, meu irmão, mas existem duas classes de crentes. Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem promessa. Aquele que segue a promessa, as lutas vêm e para. Aqueles que seguem a promessa, as dificuldades vêm e para. Mas aquele que segue Jesus, a porta se fechou, ele segue a Jesus, ela abriu, ele segue a Jesus. As coisas estão bem, ele segue a Jesus, vai tudo mal, ele segue a Jesus. Oh glória, a dispensa está cheia, ele está seguindo Jesus, a dispensa está vazia, ele está seguindo Jesus, a cura veio, ele segue Jesus, a enfermidade assola, ele segue a Jesus, porque ele não segue a promessa, ele segue a Jesus. E Deuteronômio 28, versículo 2 diz que as promessas do Senhor, essas vos alcançarão. Eu não sigo promessa, eu sigo a Jesus, e Satanás vai cansar de me ver seguindo a Jesus. Nunca promessa. Segue a Jesus, meu irmão. Porque Deuteronômio diz: deixei passar fome, deixei ser humilhado, para ver o que havia dentro do teu coração, se tu guardaria ou se você não guardaria minhas palavras. Era o momento da humilhação, da dor, depois de grandes promessas que Deus faz, das revelações, que Deus vai olhar para dentro do teu coração, para ver se você vai guardar. Porque eu costumo dizer que há 3 oposições e nenhuma dessa pode te frustrar. Como assim, pastor? Vou ser mais claro. Possíveis oposições que você pode criar dentro do teu coração. Primeiro, hierarquias. Reis, pastor presidente, empresário da tua empresa, graduações em qualquer área. Juiz, advogado, qualquer doutor que possa estar em cima de você, que possivelmente possa frustrar o teu sonho. Eles são simples homens mortais. Então debaixo da submissão de um Deus Todo-Poderoso. Não pode frustrar teus sonhos. Satanás não pode frustrar teus sonhos, é um subjugado. E Deus não pode também frustrar seus sonhos, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria a Deus e não faria, ou falaria a Deus e não cumpriria. Ele fala para Jeremias, eu velo com a minha palavra para cumprir. Então quem pode, pastor? Olha, eu, você. O único que pode frustrar teus sonhos é você. Quando você desacredita mediante as situações. José agora para na masmorra, preso. E lá o carcereiro vê confiança em José e coloca a chave do cárcere. E Deus era com José. Porque aonde um homem de Deus passa, Deus é com ele. Irmão. Você está passando luta não significa que Deus não é contigo. Deus está te provando. Deus está forjando o teu caráter, meu irmão. E diz a palavra do Senhor que agora, enquanto José está lá, um sonha. E esse que sonha é o copeiro. Eu sonhei com 4 sarmentos e eu espremi a uva na taça de Faraó. Ele falou, daqui 3 dias você vai sair, copeiro. E o padeiro viu que era
boa, razoável, a revelação falou, eu também sonhei com 3 cestos na minha cabeça, com toda a iguaria de manares e pães para Faraó, e as aves vinham do céu e comia. E daqui 3 dias você vai ser solto, vai ser cortada a tua cabeça e as aves do céu vai comer teu corpo. E assim aconteceu. O copeiro saiu, o padeiro morreu e José permaneceu preso. Porque às vezes, você que é pregador, é bênção na vida dos outros e a tua vida continua parada. Mas, meu irmão, Deus sabe como Ele trata cada um. Você está entendendo? E depois de passar um tempo, Deus agora visita o rei, visita Faraó como Ele visitou lá, para Mardoqueu, o rei Assuero, para Mardoqueu ocupar a posição de honra. Porque Deus está falando para mim aqui que Ele vai tirar sono de alguém para você ser abençoado. Deus vai incomodar alguém, meu irmão, para que ele venha se lembrar de você e dar para você o que é de direito. Ô glória, a cadeira que Deus prometeu, você vai sentar. O que Deus prometeu, a posse é sua, meu irmão. Deus vai criar situações para te honrar. Assim como o rei Assuero foi incomodado para pegar os livros de crônica, para lembrar de Mardoqueu, enquanto Amã preparava a forca, assim agora era Faraó sendo incomodado por Deus, para Deus honrar José, para José ocupar a posição que Deus mesmo preparou. E diz a palavra do Senhor que ele sonha, chama tudo quanto é mago, astrólogo, e ninguém pode revelar nada ou dizer nada. Mas o copeiro lembra de José e fala, olha, tem um lá, ele tem sabedoria. E como ele falou, assim aconteceu. E diz a palavra do Senhor que Faraó mandou chamar ele. Sonhei o que, Faraó? Sonhei com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Eu sonhei com 7 espigas feias e ressecadas e 7 espigas de milho graúda. Como que é isso? Ele falou, 7 anos de fartura e bênção, 7 anos de miséria. E se Deus mostrou 2 vezes, aqui depressa vai acontecer esse negócio. Levanta um homem com sabedoria para que venha administrar todo o Egito. E na época de fome, você vai ter celeiro cheio. Ele olha para trás, como se estivesse lá em Brasília, lá no Planalto Central, entre um monte de superintendentes, governadores, deputados. Ele olha no meio da graduação dele e fala, entre os meus, eu não conheço ninguém que seja sábio e entendido com você, José. Eita Deus, quando promete, Deus faz, meu irmão. Ele coloca José no tempo de vaca gorda, administra, de vaca magra, José continua administrando e senta ao lado do rei. Deus complica, descomplica, depois Deus mostra porque ele complicou. Deus podia fazer tudo simples, mas Deus prefere fazer do jeito dele, meu irmão. E diz a palavra do Senhor que acontece, os irmãos de José vêm lá da terra dele para buscar comida onde? Para se prostrar diante de quem? Assim como as estrelas vinham e rodeavam lá no sonho, ele era que mais brilhava. Assim como os ramos se reclinavam, ele era o ramo mais vistoso. Assim aconteceu. Eclesiastes 7:8 diz que melhor o fim do que o princípio de todas as coisas. Você está entendendo, meu irmão? Não importa como começou, mas importa é como vai terminar esse negócio aí. Sabe por quê? Porque Ageu 2:9 diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus honra José, meu irmão, diante como ele falou que honraria. Então guarda isso no teu coração. Você está vivendo esse momento, você está sendo provado por Deus. Mas eu vejo honra de Deus na tua vida, eu vejo exaltação de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Então persevere, creia nas promessas, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Fica com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui com o voto do sangue de Jesus tem poder. Vou começar minha oração agora ali em 5 Maria. Eu estou na campanha, nessa campanha abençoada. Eu sou o Senhor que te sara. Você é meu convidado às quinta-feira para estar lá em 5 Maria, compartilhando da palavra e recebendo as bênçãos de Deus. Amém? Fica com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus.